Muito bom dia para você, 7h31, no ar mais um Acontece Regional, sexta-feira, 26 de abril, acorda, 7h31, bom dia. Bom, até às 8 da manhã, muitas notícias aqui da região na tela da Band, inclusive as dicas culturais para o seu fim de semana. Bom, Acontece Regional começa com a participação de Tony Blade, que daqui a pouquinho estará no Vale Urgente em mais uma edição, a 1h15, né, Tony? Bom dia a você. Bom dia, Lilian. Bom dia aos nossos telespectadores. A 1h15 estaremos na tela da Band aí com o Vale Urgente. E dois frentistas, eles moravam na cidade de Roseira. E eles estavam indo para a cidade de Roseira quando no quilômetro 79 eles perderam o controle da moto e vieram a cair no meio da pista. Uma carreta atropelou os dois que entraram em óbito na hora. É triste, lamentável, a família que nos acompanha nesse momento, os nossos sentimentos. E eles estavam voltando do trabalho, motocicleta, o veículo sobre duas rodas, realmente é perigoso, né? E você tem que ter muita cautela. E na Dutra ainda, né, isso era à noite, acabaram perdendo a vida e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Roseira. O Ministério Público do Trabalho interditou 8 trechos da obra de duplicação da rodovia dos Tamoios. Motivo: as grades de proteção das pontes são frágeis, estão sendo feitas de uma forma a não proteger absolutamente nada. Então o Ministério do Trabalho avaliou isso, né? O Ministério Público também, e acabou interditando. E o motivo principal é a forma que os funcionários estão sendo tratados lá. Uma situação subhumana. Em 8 trechos, onde tem os acampamentos, né, os alojamentos, na verdade, questão de higiene, higiene pessoal, a alimentação, foram os pontos encontrados, né, críticos pelo Ministério do Trabalho. Então tem 8 pontos interditados na rodovia dos Tamoios, a obra está parada por conta disso e eles têm uma semana para regularizar, manter os alojamentos limpinhos, também a questão de alimentação daqueles trabalhadores. Essas empresas fazem o seguinte: traz um sujeito lá do Nordeste, traz para cá, a maioria são nordestinos, eu tenho um carinho todo especial por essas pessoas, e joga essas pessoas para trabalharem lá. Ganha uma mixaria, alimentação péssima e a condição ali de moradia, situação subhumana. O Ministério do Trabalho está tratando dessa questão e com a paralisação complica o trânsito na rodovia dos Tamoios. Lilian. Obrigada, Tony, para você. Excelente dia, ótimo fim de semana, hein? Bom, e ainda no campo da criminalidade, né, um jovem de 20 anos foi preso no bairro Santa Terezinha, em Silveiras, isso na noite de ontem. A polícia estava nas investigações havia já 2 semanas, né? Na casa dele foram encontrados revólver, espingardas, 73 cartuchos e munições e também um fuzil de uso restrito da polícia, além de luneta, chumbo, espoleto, ou seja, o rapazinho, né, era esperto, com 20 anos. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade e vai responder por porte ilegal de armas. E em São José dos Campos, a Polícia Civil também já identificou um outro jovem de 18 anos como autor do assassinato de Sinésio Martins, de 27 anos, em uma boate da cidade. Foi por essas imagens das câmeras de segurança da Prefeitura que a Polícia Civil descobriu que o suspeito de matar Sinésio Martins, de 27 anos, buscou a arma do crime na casa da namorada e depois voltou até a boate, onde provocou a discussão com a vítima. Na segunda, localizamos uma pessoa, um taxista que foi buscar o casal em casa e trouxe até a boate. Isso porque uma outra pessoa que usou o carro disse que o táxi era de um tipo tal. E nós chegamos até o taxista e conseguimos chegar até a casa do autor. Com esse desfecho, o soldado do Comando de Aviação do Exército foi descartado de ter envolvimento com o assassinato do jovem. O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de abril, nesta boate que fica numa avenida conhecida por concentrar bares e discotecas no centro de São José dos Campos. A discussão começou no interior do estabelecimento. Ao ouvir o pai da namorada do suspeito, o delegado afirma que o bate-boca começou sem o menor motivo. Segundo o pai, estava tudo normal e de repente a filha saiu, foi até o banheiro, quando voltou, passou pelo rapaz, o rapaz que morreu, e elas que deve ter tocado no cabelo da menina, mas não fez nenhuma piada, nenhum gracejo, nada.
Simplesmente, acho que foi um toque involuntário, mas o namorado dela entendeu ao contrário, tomou as dores e daí para frente desencadeou toda essa desgraça. Além de matar o jovem de 27 anos, o amigo de Sinésio foi atingido com 5 tiros, mas não corre risco de morte. Uma jovem também foi agredida pela namorada do assassino. O suspeito tem 18 anos, não trabalha nem estuda. O suspeito está foragido. A namorada dele, que agrediu a jovem na cabeça com um celular, responderá por lesão corporal. Mas o delegado não descarta a possibilidade de indiciá-la como coautora do crime. 7h36, mudando de assunto, a gente vai falar da movimentação nas estradas nesta manhã de sexta-feira, 7h36, imagens ao vivo de São José dos Campos. E aí aquela situação quase que de rotina, né? Trânsito intenso. É realmente o único trecho que a concessionária informa que há um pouquinho de lentidão, pelo menos na região do Vale do Paraíba. Na região ainda do Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, há obras no quilômetro 68, geralmente ali em horários de pico, a situação também se complica bastante, sentido Rio de Janeiro. Mais problemas mesmo, aí o motorista que segue para a capital paulista encontra lá em Guarulhos a 2 pontos, no quilômetro 219 e no 209, pelo menos 6 quilômetros de lentidão, bastante paciência. E por falar em paciência também em relação ao rodízio para carros e caminhões com placas finais 9 e 0. Nas rodovias estaduais, situação tranquila. Ainda há um pouquinho de neblina, nevoeiro, mas nada que prejudique a visibilidade do motorista. Bom, às 7h37, a gente também informa agora em Jacareí e São José dos Campos, onde estão os locais com radares. A sexta-feira tem fiscalização em Jacareí, na Avenida Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes, na Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto, na Avenida Elmira Martins Pereira, no Altos de Santana, na Lucas Nogueira Garcês, que fica no Jardim Nova Esperança, e no Centro a Radar, na Avenida 9 de Julho. Em São José dos Campos, a fiscalização na Avenida Francisco Prestes Maias, na Rua José Ribeiro Bastos, na 21 de Abril e na Avenida Francisco José Longo. Só uma informação também que a nossa produção checou é que uma mulher foi presa em flagrante ontem à noite na rodovia Presidente Dutra. Ela tentou roubar a praça de pedágio de Moreira César. Imaginou o susto dos funcionários, né? Já que isso é quase que rotina. Essa mulher, como eu disse, foi presa com uma arma de brinquedo e aí foi levada à delegacia de Pindamonhangaba e permanece lá. Bom, o Supremo Tribunal Federal aceitou abrir ação penal contra o deputado federal Emanuel Fernandes. Ele é acusado de fraude em licitações e desvio de verbas públicas. Segundo a denúncia, as ocorrências teriam acontecido quando Fernandes ocupava o cargo de prefeito de São José no primeiro mandato em 1998. Emanuel será julgado por fraude em licitações públicas no contrato entre a prefeitura e uma empresa que fornecia, na época, vale alimentação aos servidores públicos. Os laudos apontam desvios de 3 milhões de reais. Mas a assessoria do deputado diz que desconhece isso, falou que não houve superfaturamento e em 8 anos de governo, todas as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem irregularidades. São 7h39, não sai daí não, Acontece Regional volta já com a previsão do tempo e mais notícias da região. Bom dia para você!